Aquilo ali é governança viva. Então, o jeito que a ordem que entra na sala, a ordem que senta na mesa. Porque o grupo, ele anda junto, decide junto e se protege junto. Porque se você toma uma decisão sozinho, o risco é teu. Então, a partir do momento que aquele grupo está alinhado, o risco está compartilhado. Fala galera, bem-vindos ao Papo de Usina, o podcast da CGN Brasil. Aqui a energia renovável nos conecta, mas nosso papo vai muito mais além. E no episódio de hoje, o 5º episódio da nossa temporada, o último episódio de 2025, agora só em 2026, a gente tem aqui na mesa duas figuras ilustres. Foi difícil conseguir agendar com esses dois ao mesmo tempo, mas felizmente a gente conseguiu no último episódio da temporada. Temos aqui o Rafael Rezende, gerente de OEM, de Operação e Manutenção da CGN Brasil. Novamente, bem-vindo, Rafael. É sempre um grande prazer trocar essa experiência com vocês e vai ser muito gostoso o papo de hoje também. E a nossa ilustríssima diretora jurídica e de compliance, Silvia Rocha. Muito obrigada. Uma salva de palmas na presença da Silvia. Muito obrigada. Eu tenho muito orgulho desse trabalho da CGN. É um prazer estar aqui, bater esse papo que vai ser divertidíssimo, tenho certeza. É um prazer ter vocês dois na mesa hoje, porque a gente vai falar muito sobre cultura chinesa, a gente vai falar muito sobre a experiência da CGN no Brasil, sobre a experiência que vocês também têm com cultura chinesa. Vocês já foram para a China diversas vezes, algumas vezes puderam estar lá trabalhando diretamente com a CGN lá na China, então é muito bom ter vocês para essa conversa. E eu não podia começar esse papo de uma maneira diferente. É justamente perguntar para você, Silvia, você que está desde o início, da vinda da CGN para o Brasil, a única brasileira no board da CGN Brasil, como que foi esse choque cultural para você que está desde o início, como que foi esse choque cultural, começar a trabalhar com chineses e iniciar esse trabalho com eles aqui? Foram diversos, né? Eu acho que não é uma cultura muito diferente da nossa, principalmente quando a gente está falando de cultura corporativa. Então, acho que o primeiro choque é a relação com o tempo. O chinês, ele tem uma relação com o tempo diferente de nós, que temos uma urgência mais latente. Então, as urgências das decisões, as tomadas de decisões, elas são mais lentas, ao nosso ver. Então, entender o porquê isso acontece, antes de você entender, então, existe um choque importante em qualquer empresa aí majoritariamente brasileira que começa a conviver com o staff chinês. E o outro não é necessariamente um choque, mas é algo que é interessante, é você entender a força do grupo. Então, dentro de uma cultura corporativa brasileira que temos de valorizar a autonomia, né? Então, você vê essa diferença de maneira bastante importante, porque a força do grupo ele é maior do que qualquer individualidade numa empresa chinesa. Então, é algo que choca bastante. Depois você começa a entender o porquê que isso acontece e até valoriza também a razão de ser. Assim, a gente estava vindo para cá e falando justamente sobre como que a gente trabalha com os chineses. A gente estava comentando sobre isso. E a gente estava comentando sobre a decisão dos chineses. Normalmente, ela costuma demorar para que todo mundo tenha confiança naquilo que está sendo decidido, para que todo mundo fique alinhado, fique na mesma página, todo mundo concorde com aquilo que vai ser executado. Mas a partir do momento que é executado, a partir do momento que isso é aprovado e as coisas começam a acontecer, as coisas têm que fluir rápido, né? Eles exigem essa agilidade no processo. Então, a gente, por um lado, a gente demora para aprovar alguma coisa, a gente precisa desse alinhamento interno deles, eles conversam muito, precisa desse alinhamento, mas a gente precisa também da agilidade quando as coisas começam a acontecer. E a gente vive isso muito no dia a dia também, né? Então, como que é essa relação? Porque a aprovação demora, mas a gente tem que executar de uma maneira rápida e se surgir alguma novidade no meio do caminho, também eles não têm problema em mudar o rumo. Como que é trabalhar com
com essa dinâmica? Rafa, você quer desenvolver esse assunto aí? Bom, essa dinâmica com os chineses, a gente não está muito acostumado com a velocidade, né? Porque há uma diferença muito grande da tomada de decisão dos chineses para o brasileiro, né? No Brasil, a gente toma a decisão, né? E depois a gente alinha. Na China é totalmente o contrário. Há um processo demorado de alinhamento e após esse alinhamento a decisão é feita. Só que o alinhamento dos chineses é em relação ao o que fazer. Agora, uma vez tomado o que fazer, a próxima etapa é uma dinâmica que muda muito, né? Porque a decisão foi tomada no que fazer, agora o como muda muito, né? Porque tem muita a questão da cultura chinesa, que é a cultura de face. Dentro da tomada de decisão, você tem que acomodar as questões de todos os stakeholders do processo. Então, esse processo de acomodação faz com que, ao longo dos projetos, do desenvolvimento, as coisas mudem muito. Então, essa é uma característica que a gente tem que estar muito acostumado. E o brasileiro, ele gosta muito mais de uma previsibilidade, né? Então, acho que esse é um dos choques culturais que a gente tem. Então, acho que eu vejo a principal questão na tomada de decisão. E pegando um gancho com o que o Rafa falou, eu acho que é curioso para dividir com todo mundo, porque todo mundo que já teve a oportunidade de trabalhar com os chineses ou fazer reuniões com os chineses, é algo que chama muito a atenção, que eles andam em muitos. Sim. Né? Então, não necessariamente só trabalhando, mas quem já prestou serviço ou fez uma reunião importante com alguma empresa chinesa, algum parceiro chinês, vai chamar a atenção que eles andam em muitos. E aquilo ali é a governança viva da empresa. Então, e isso é importante saber, não só para quem trabalha com chinês, mas também para quem quer prestar serviço, que é importante você ter essa leitura. Legal. Aquilo ali é governança viva. Então, o jeito que a ordem que entra na sala, a ordem que senta na mesa. Porque o grupo, ele anda junto, decide junto e se protege junto. Então, por exemplo, você isolar o sênior da mesa para tentar convencê-lo a mudar de opinião, dificilmente num grupo chinês isso vai acontecer. Porque compartilhar decisão é compartilhar risco. Sim. Porque se você toma uma decisão sozinho, o risco é teu. Então, a partir do momento que aquele grupo está alinhado, o risco está compartilhado. Eu acho muito legal você trazer isso para a conversa. Eu quero aprofundar mais essa questão de comportamento. Sim. O que vocês percebem que tem tanta diferença assim, de comportamental da cultura chinesa para a brasileira? Você trazendo isso para o ambiente corporativo, eu achei muito bom. Tem mais coisas assim, que vocês percebem? Engraçado, tá? Que é engraçado que no começo foi muito curioso, assim. Que ele é um detalhe, mas que pode causar uma confusão caso você não conheça a cultura. O chinês, se você está conversando com ele, ele vai estar assim. Ele não está concordando com você. Ele está te ouvindo. Então, é uma maneira de demonstrar respeito. Estou te ouvindo. Isso aconteceu no começo, logo que a CGN entrou no mercado, comprando a plataforma da Atlantic, que já tinha o staff brasileiro. Daí eu vi a Silvia, mas ele concordou comigo. Não, ele não concordou. Ele estava te ouvindo. Tá? Então, são pequenos detalhes que é importante para quem tem vontade de trabalhar, ou para quem... E não só trabalhar, mas, de novo, quem quer fazer negócio com chinês, tem que saber. Porque senão isso pode causar um ruído enorme por algo tão pequeno. Esse gancho é interessante porque, assim, a maioria das decisões estratégicas em reuniões, as decisões já foram tomadas muito antes da reunião. Então, a reunião ela é basicamente uma formalização de processo. Então, trabalhar com a cultura chinesa, você tem que estar preparado para muita intensidade de interação. Porque na reunião, foi como a Silvia comentou, eles andam em grupos, né? Ali é simplesmente a formalização do processo. Porque na reunião não é o lugar de discutir, não é o lugar de criar desarmonia. Nem de expor o outro. Exatamente, que aí se expõe o outro. Que é a face que eu comentei. Então, a cultura chinesa tem muito essa questão da harmonia. Mas a harmonia não é o não querer
ter divergências, etc. É como ter a divergência, porque os chineses veem a harmonia como ineficiência. Então, você discute essas questões nos bastidores, você alinha nos bastidores. Então, a reunião tem todo um traço de formalismo, protocolar e etc. Então, é muito interessante. A Silvia tem um episódio engraçado, porque às vezes a gente passa por algumas situações que a gente tem dúvidas do que está acontecendo. Aí eu lembro algumas vezes a Silvia falando, olha, vamos resolver a maneira chinesa, certo? Vamos para a mesa de bar. Porque é no informal que as decisões são tomadas. Então, você tem que ter um pouco essa questão de, além do trabalho, se relacionar, buscar maior interação, etc. Que é o então, isso Guanxi, né? que é o Guanxi. O Guanxi, ele é diferente do nosso network. Então, o Guanxi, se você for fazer uma comparação, ele seria o networking ocidental. Mas o Guanxi, ele é mais profundo. Ele eu me importo com você. Então, você aprofundar relacionamento. Isso só acontece com o tempo. E com isso, você cria confiança. E aí, você volta naquela questão da autonomia que eu falei no começo, que é sentida. O cara não confia em mim. Não, ele vai chegar neste momento. Entendi. Sabe? Mas é um processo. Mas é uma construção que... Porque, assim, às vezes... Normalmente o brasileiro, ele tem uma relação do trabalho, sai do trabalho, é outra vida, a pessoa, né? Mas a gente percebe que os chineses, eles querem trazer também a vida pessoal para o trabalho. Não que seja mas assim, as duas coisas não se separam, né? Tanto que, eu tive a oportunidade também de visitar lá a usina de Dabei, tive a oportunidade de ir para a China, e realmente é isso que acontece. Tem um hotel, tem uma residência dentro da usina de Dabei. As pessoas levam lá as famílias para morar dentro de Dabei. No final de semana, aquelas pessoas que trabalham junto, elas estão convivendo entre si. Então, é muito disso. E eu gosto também dessa questão que vocês falaram da linguagem não falada dos chineses. Quando você está numa reunião, a pessoa de maior cargo, o líder, senta no meio da mesa, né? E do lado dele... Então... Isso, então dependendo do tema da reunião, por exemplo, se for uma reunião com um fornecedor importante de OEM, então provavelmente vai sentar o nosso presidente e aí o diretor de operações, o Rafa do outro lado. Aí se for uma reunião com um banco, vai sentar o CFO, talvez eu do outro lado. Então vai depender muito do interlocutor, essa ordem ela vai se movimentar. Isso é muito legal, porque assim, brasileiro entra numa reunião, cada um senta onde quer. Exato. Cada um senta onde quer, onde tem lugar, mas não, quando você entra numa sala, uma reunião com uma empresa chinesa ou com o seu chefe chinês, você já sabe onde você não deve sentar. E é muito legal que tem parceiros que já trabalham com a gente desde o começo, né? E quando eles vão lá na empresa fazer reunião conosco, eles entram na sala e já... Onde é que eu sento? Aí eles falam, não, você senta aqui, aqui, aqui. Porque eles já sabem que existe uma dinâmica, né? A gente já avisa, ó. Assim, assim, assim. E... Eu queria voltar para essa questão aí do Guanxi. Isso é uma coisa... É algo poético. É poético. Guanxi. É poético. Vocês percebem isso, que é uma prática que os chineses trouxeram para o Brasil também? Vocês acham que eles estão buscando isso aqui da gente? Eles querem que a gente se relacione? André, acho que tá tão enraizado, né, Rafa? Eu acho que assim, não é uma questão de querer, é uma questão natural. Porque espero eles vivem. Então, querer, eles. E eu vejo isso nos pequenos detalhes. Assim, eu vou dar um exemplo. Todas as vezes que a gente vai na China, a gente é recebido de uma maneira, assim, excepcional. É verdade, isso sabe? é verdade. Você para no aeroporto, já vem uma van que já desce com alguém te trazendo um presente, e eles fazem questão de preparar todo o teu roteiro. Te levam para jantar. Conhecer a cultura e etc. E aí, eu percebo que muitas vezes, quando eles vêm aqui, não tem ninguém lá no aeroporto para receber. A gente não tem esse cuidado. E tudo bem que eles não vão falar, mas eles sentem. Porque eu tenho muito relacionamento próximo com os chineses e eu vejo os comentários, poxa, mas não tinha ninguém lá, alguma coisa nesse sentido. Então, sim, eles sentem, porque isso é natural deles. Porque isso, inclusive, é da questão cultural do confucionismo. Né? O confucionismo é a base filosófica do chinês e tem a relação das 5 hierarquias, que entra pai, filho, relação do trabalho, etc. E há uma hierarquia muito forte, em que
A hierarquia superior, ele protege o seu subordinado, e o seu subordinado deve uma obediência. Então, essa hierarquia é muito forte. Isso entra também na parte do guanxi. Se confunde a tua relação de trabalho com a tua relação pessoal. Você viu muito isso também? Muito, muito. E é possível, né? A gente falando assim, mistura o trabalho com vida pessoal. Para o brasileiro, isso pode até soar, não, eu não quero isso. Perfeito. Não é assim. Né? A gente tem um coro É verdade, sim. que vai na contramão do que a gente está falando aqui. Mas não é esse tipo de mistura que a gente está falando, entendeu? É algo muito mais profundo. Então, vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, então sou mais do que executiva da CGN. Então, na empresa, eu tenho um acordo muito... Ele é muito claro e ele funciona muito bem. No momento que a empresa precisar de mim, a empresa vai contar comigo. Independente do horário. Independente do horário. Se a minha família precisar de mim, ela vai me ter. Certo. Se houver conflito, a família vem primeiro. Mas isso só existe porque existe essa confiança tão profunda, essa relação tão profunda, que isso não é um problema. Nem para mim, nem para a empresa. Isso foi conquistado. Ele é conquistado. Exatamente. Porque você fez muito bem desde 2019 esse guanxi. Esse passo a passo, né? Mas eu fui estudar sobre isso, eu fui ver como é que era. Não, eu acho que precisa, assim, de um entendimento mínimo de como funciona uma empresa chinesa, mas é muito mais sobre abrir a cabeça, sobre empatia, sobre colocar o sapato do outro, entendeu? Então... E muitas vezes a gente precisa melhorar muito em relação a isso também. Fazendo até uma análise, uma autoanálise. Exatamente. Quando a gente vai para lá, realmente é um tratamento... Eu vou falar por mim agora. Eles recebem você no aeroporto, eles fazem você se sentir integrado naquela cultura, a se sentir integrado na empresa, todo mundo te recebe, todo mundo vem te cumprimentar, todo mundo se apresenta, assim, é algo muito, muito legal. E e isso que vocês estão falando é muito importante, porque cada vez mais empresas chinesas estão indo para o Brasil. Sim. Então a gente tem que saber lidar com esse... Quem quer ser bem sucedido tem que saber lidar. Com certeza. Então, isso que vocês estão trazendo de informação é algo extremamente importante, porque a gente vai ver cada vez mais empresas chinesas presentes aqui no Brasil, em áreas estratégicas, em diferentes tipos de negócio. Mas voltando para o nosso business, para a área de energia, a gente estava falando sobre as diferenças culturais entre Brasil e China, mas agora trazendo para o mercado de energia é algo muito mais complicado, porque o mercado de energia, a gente está apagando incêndio regulatório no dia a dia, as regulamentações mudam no dia a dia, surgem novas regras, coisas que a gente precisa adaptar do dia para a noite. E como que é fazer com que agora os chineses se integrem à cultura brasileira? Porque às vezes a gente precisa ter uma decisão em uma semana para conseguir se adaptar ao mercado brasileiro. Então, como vocês fazem com que eles se adaptem a isso, a essa mudança constante do mercado? Aí eu acho que está um grande choque, principalmente pela realidade deles, né? A estrutura estatal chinesa é de um alinhamento muito grande. Então, você faz um alinhamento, traça-se os planos quinquenais, que são como se fossem os objetivos da nação, e todas as instâncias seguem aquilo. É muito diferente da configuração ocidental, que é uma configuração de poderes distintos, onde as ideias são feitas, inclusive, do conflito. Então, é uma realidade muito diferente. E isso se reflete na situação no setor elétrico. Então, por exemplo, você pega aqui todos os órgãos, como ANEEL, ONS, CCE. Nenhum desses órgãos tem uma instância, uma jurisprudência sobre todo o processo. Então, quando você vai falar de banco de bateria, você tem que ter um alinhamento entre todas essas instâncias. A ANEEL vai aprovar a regulação, que a ONS vai operar, que a CCE vai medir. Então, para você sair uma regulação, há um choque de interesse, discussões assim, que atrasam o processo. Inclusive é o que você vê agora. Até agora a gente não tem o processo regulatório de baterias. Sim. O que é diferente na China. Uma vez traçado, todas as instâncias atuam de forma muito rápida.
Então, essa situação que a gente está vivendo hoje em relação a curtailment, etc., a resposta do modelo chinês foi muito mais rápida, né, do que a gente está observando aqui. Então, acho que esse é parte do choque que a gente está vivendo. E agora, como é que resolve? E aí, como é que faz resolve, entrar né? aí nessa? Assim, a CGN, por ser uma empresa múltipla, então ela é uma empresa brasileira, mas de cultura chinesa, certo? Então, ela funciona com as duas lentes. Então, a lente brasileira e a lente chinesa. Então, o desafio é fazer isso convergir. Sim. Basicamente, é isso. O chinês, uma empresa chinesa, de modo geral, ela não vai ultrapassar a sua governança. Não vai. Não importa se vai perder uma oportunidade. Não importa. Então, o que a CGN optou em fazer? Internamente, a gente precisa ter uma habilidade muito forte de identificar o problema, resumir o problema, traçar cenários e levar para a decisão. Muito rápido. Para que a gente consiga compensar o nosso timing de decisão da companhia. Porque ela não, a CGN, a maioria das empresas chinesas, principalmente quando a gente está falando de uma estatal, ela não vai ultrapassar a sua governança. Ah, não, decidi aqui, depois a gente vê. Isso não vai acontecer. Tem um ponto interessante que, agregando o que você falou, até pela escala da China, né, a maioria das empresas estatais, como é o caso na nossa, são conglomerados imensos. E aí eu sempre gosto de fazer esse paralelo. A CGN-BE, CGN Brasil Energia, ela é basicamente 1% da capacidade instalada da China. E aí, isso eu falo muito com a nossa equipe, né? 1% para você conseguir mudar alguma governança ou para você conseguir fazer barulho é muito difícil, ainda mais num cenário em que a governança é algo muito estrito. Então, a gente tem que ter uma habilidade muito grande de olhar, além da velocidade que a Silvia colocou, saber levar em consideração as variáveis. Não adianta a gente chegar aqui e falar, aqui é Brasil e vamos fazer assim mesmo, não vai funcionar. Então, isso exige muito da liderança ter essa percepção, e por isso que entender a cultura é muito importante. Então, você vai pegar as variáveis, porque é muito difícil mudar. Eu não digo imutável, porque às vezes você se esbarra em processos regulatórios que o processo tem que subir. Sim. Porque para o chinês é difícil ele subir como, eu quero mudar. Mas quando chega assim, olha, vem uma questão regulatória e alguma coisa... Então, a margem para mudança é pequena, acontece. Mas eu acho que tem essa questão, sabe? Eu acho que vale a pena fazer esse comentário. Silvia, você como diretora jurídica de compliance da CGN Brasil, você fala muito sobre governança também aqui, mas a gente está num momento de mudança regulatória, como até o Rafael comentou. Isso. E como é que você agora a Silvia, falando, como você tenta trazer esse imediatismo brasileiro para os chineses, que eles costumam conversar muito, como que você tenta pressionar de alguma forma, não pressionar, mas tornar, como que você faz para que as coisas aconteçam no ritmo brasileiro? A vida é feita de escolhas. Então, não é a despeito de ser chinês ou brasileiro na minha frente. Então, aqui a Silvia, advogada, é muito da escolha, né? Então, nós temos essa situação, mudou a regulação aqui. Sim. Se a gente fizer isso neste time, vai acontecer isso. Deixa tudo muito claro. Exato. Se a gente fizer Y no timing metade daquele que a gente previu, a gente tem uma chance boa aqui, entendeu? Então, eu acho que é uma questão de escolhas. Aí senta todo mundo numa sala e discute, traça cenário, sabe? Então, as nossas reuniões, quando algo assim acontece, elas podem demorar 2, 3 horas. E não é força de expressão, ela acontece desta forma. Aí sim, aí a gente decidiu que vamos tomar determinado caminho, rápido, lento, meio do caminho. Aí que é legal de ver, porque sim, aí existe um movimento dos expatriados de passar a mão no telefone e passar a situação para a matriz. Legal. Falar assim, não, então como é que a gente consegue fazer aqui, entendeu? Mas nada é feito sem tá todo mundo alinhado. Sim. Sabe? Então, assim,
já, principalmente questões comerciais, tá? Que deixando a lei de lado, porque a lei é a lei, né? Então, e compliance, ele é intocável. Não existe não cumprir ou postergar o cumprimento. Não. Mas principalmente em negócios já aconteceu de alguns negócios não acontecerem por conta da governança. De novo, perdemos uma oportunidade? Perdemos. Mas a governança, ela é intocável. Então é interessante você falar, porque beleza, a gente precisa ter uma agilidade de decisão, então vamos todo mundo se reunir, vamos todo mundo tentar chegar num acordo para que as decisões não fiquem apenas uma pessoa, né? Mas que todo mundo esteja alinhado com aquilo que a gente vai decidir. Porque isso é proteção e gestão de risco no final do dia. E a gente percebe que, aí, considerando tudo isso que você falou, a gente está num momento muito de muita transformação, de muito desafio no mercado brasileiro de energia, por uma série de fatores, Sim. Então, assim, nos próximos anos, vamos analisar no cenário de 2026 a 2030. A gente está falando sobre agora a questão de bateria, projetos híbridos, tem a questão de CSP também, uma nova tecnologia que a CGN quer trazer para o Brasil também. Como que vocês enxergam que vai ser os próximos passos da empresa? Vocês que estão em posições de liderança dentro da empresa. Como que vocês conseguiriam analisar isso num cenário de curto prazo? No curto prazo não, mas vamos falar sobre aqui 4, 5 anos. Esse horizonte, né, de 5 anos. Olha, eu acho que há uma quebra de paradigma importante com todas as mudanças que estão acontecendo no setor elétrico. Eu costumo dizer que o setor elétrico ele não está em crise, né? Ele está em teste. A empresa chinesa, de modo geral, ela tem uma visão de longuíssimo prazo. Então, todo mundo entende que não é linear, né? Principalmente quando a gente está falando de Brasil. Não é linear. Então, eu acho que a gente passa a deixar de valorizar tanto a capacidade instalada, o aumento de capacidade instalada para otimização e inteligência, né? E aí o Rafa pode colocar ali os pontos que ele tem mais know-how para falar, mas eu acho que a gente muda um pouco essa visão, né, aí usando a Fusion, que é a nossa empresa de serviço, a Trade, né, a CGN comercializadora. Então a gente traz mais inteligência, traz um hub energético para uma prestação de serviço completa, inteligente, flexível, que é a palavra do momento, né? Então eu acho que a gente começa a se desenhar para esse caminho. Exato. Acho que o mercado vai caminhar para uma mudança muito focada em otimização. Eu acho que nesse contexto, as empresas chinesas têm uma vantagem competitiva muito significativa comparado com grandes empresas do Ocidente. O Ocidente, as empresas são isoladas, são conglomerados privados que focam, obviamente, especificamente no lucro. Não que as empresas chinesas não focam, mas elas têm, exatamente pela vantagem de escala, elas têm outras maneiras de observar o lucro. E elas têm também tempo, né, escala. Então, vamos lá. No cenário que a gente está com muita dificuldade com relação à questão de curtailment, etc., a gente vai olhar muito para a questão interna e verticalizar os processos. Então, é ganhar um pouquinho em cada um dos nossos processos, na otimização dos nossos processos. Então, hoje a gente está olhando para cada um dos nossos serviços internos e observando como que a gente pode verticalizar. Então, por exemplo, nós temos lá reparos de grandes componentes, né? Então, a gente já está discutindo, por exemplo, uma joint venture para a gente fazer esses reparos internos. Vários outros serviços a gente está fazendo a mesma segmentação, né? Então, acho que essa é a grande questão. Otimizar o processo vai ser a linguagem dos próximos anos. E fazendo essa análise interna, esse ano a gente fez o lançamento da CGN Fusion Energy, que você falou, a nova empresa de operação e manutenção da CGN Brasil. Também tem a CGN comercializadora de energia, que fechou grandes contratos de autoprodução. Sim. Teve o Metrô de São Paulo, teve Redditor, TIM. Então, a gente realmente, pelo visto, a empresa está, antes de pensar no mercado macro, vamos analisar também o micro. Vamos ver o que a gente pode fazer internamente. Sim, exato. Então, isso é muito legal, essa postura da empresa de
olhar internamente e pensar o que a gente pode melhorar. Tá, beleza, tem um mercado que está num momento extremamente desafiador, mas vamos olhar internamente para ver o que a gente pode fazer. E é muito na questão que o Rafa falou, né? A empresa chinesa, ela tem tempo. Né? O tempo, a maneira como o chinês lida com o tempo é muito diferente do nosso. Então, é possível, sim, que a gente passe por esse momento. A CGN é uma empresa de escala, então não é que a gente não vai mais construir novos projetos, mas enquanto isso não é viável, a gente vai seguir em outros caminhos. Sim. Que não só a CGN, outros players importantes também estão seguindo essa mesma linha. Sim. Tá? Mas a gente tem esse tempo. A gente está chegando no fim da nossa conversa aqui, eu gosto de acabar a conversa quando ela está no auge. Eu gostei de quero mais. Mas assim, eu gostaria de trazer agora a visão novamente de vocês que estão em cargos de liderança dentro da empresa, pensando agora no colaborador, na pessoa que quer se desenvolver dentro de uma empresa chinesa. Que estou entrando agora, comecei a trabalhar agora com chineses, entrei agora numa empresa chinesa. O que esse colaborador ele precisa ter para conseguir evoluir? Para conseguir evoluir sua carreira dentro da empresa? Bom, primeiro, como é que vocês analisam isso? Uma mente muito aberta para mudanças, né? Porque, como a gente comentou no início, os choques são inúmeros. No mundo corporativo, por exemplo, vou dar o exemplo do KPI, né? Todo MBA que você vai fazer no Ocidente, você vai aprender que um KPI tem que ser SMART, né? Specific, mensurable e etc. Tem que ser específico e atingível. No contexto chinês, é um pouco diferente. Os KPIs, eles são extremamente agressivos. Só que o que importa não é o resultado final, mas o processo. É o quanto você agregou o valor, é o quanto você se dedicou, o quanto você trouxe. Então, essa é uma mudança de concepção muito grande, porque muitas vezes a gente olha os KPIs e fala assim, meu Deus, é impossível. É impossível. Então, muitas vezes no modelo, né, brasileiro de pensar, aquilo te desestimula. Mas se você conseguir pensar com a cabeça deles, você não pode parar o processo. E quando eles veem que você se dedicou, alguma coisa acontece no final e deu certo. Entende? Mas porque isso está dentro da questão do guanxi, é o quanto você se dedica e etc. Porque o que eles buscam é manter a gente o tempo todo buscando soluções, se dedicando, correndo atrás, etc. Então, esse é um mindset diferente. Então, você quer trabalhar numa empresa chinesa, esteja preparado para muita intensidade de interação. Né? Como a gente comentou, as questões não são decididas no óbvio, na mesa de reunião. As questões são decididas nos bastidores. Então, vai exigir, sim, uma interação maior, até no ponto de vista relacional. Vai exigir uma adaptação a mudanças muito grandes, porque, como eu falei, as decisões são tomadas, elas demoram para ser tomadas. No que fazer? Depois o como é você navegar no mar. Então, não coloque uma coisa muito direta. Não, tem que ser assim. Não, esteja com a mente aberta para mudanças o tempo todo. E quando a gente consegue passar por esse processo, e eu tenho visto isso muito bem, eu tenho descobrido na cultura chinesa uma reciprocidade muito grande, que eu jamais vivi. Justamente por essa questão da relação hierárquica de estabilidade, né? Ou seja, é uma relação de proteção mútua. Então, é algo muito, muito importante que eu tenha vivido. Eles têm uma frase que ela é em chinês, e traduzir por inglês, ele acaba rimando, né? Que é assim, we work together, we are friends forever. Então, que nós trabalhamos juntos, nós somos amigos para sempre. Então, e é muito isso que o Rafa falou. Agora, o profissional, na minha visão, e só complementando o que o Rafa colocou, o profissional chinês, e a empresa chinesa, ela vai valorizar uma constância de alto nível. Então, dificilmente ele vai valorizar bons momentos só, sabe? O profissional conseguiu ali. Pontualmente, ele fez um projeto que deu certo. Justamente por essa visão de longo prazo, então, se manter constante em boa performance, que daí passa por entender o contexto, isso você garante o sucesso de qualquer profissional na empresa chinesa. Porque você só ter momentos bons
acaba não sendo tão valorizado. Isso é só um complemento interessante, porque, como eu comentei, né, a competição na China é numa escala absurda. Então, muitas vezes, os chineses que estão lá, eles são mais um no meio de milhares. Então, quando eles vêm para outros países, é uma oportunidade muito grande deles mostrarem algo muito superior e voltarem melhor. Então, quando eles vêm para o Brasil, existe um período, né, uma janela de 3 anos, de 6 anos. Então, Sim. eles precisam de parceiros, que aí entra o que você falou, que vão dar estabilidade para os objetivos que cada um quer alcançar como profissional e etc. Então, a constância, a entrega, o resultado constante, ele é muito importante, porque aí eles vão conseguir enxergar em você um parceiro sólido para os objetivos de todos, da empresa e etc. É isso aí. Eu acho que você resumiu bem, Rafa. É desafiador, mas é um universo que te ensina muito. Você mais aprende do que ensina para os chineses o que é o Brasil, tá? Uhum. Então você acaba enxergando você mesmo, o seu país, a maneira como você faz negócio de uma forma diferente. Isso você traz para a vida, você traz para a tua experiência profissional, para a sua carreira. Perfeito. Né? Então é uma experiência que quem tem essa vontade, eu sou suspeita para falar, porque a minha alma é chinesa, já escutei isso de alguns chineses, né? Que é só a casca que não é, mas eu acho que vale a pena assim, para qualquer profissional que tem essa vontade. Agrega muito, não só profissionalmente, mas pessoalmente também a gente cresce bastante. Perfeito. Gente, agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui. Acho que assim, o papo foi muito enriquecedor. Agradecer essa experiência que vocês trouxeram. Acho que a gente poderia ficar aqui conversando perfeitamente aqui mais 1-2 horas tranquilamente. Vocês fazem no LinkedIn de vocês também falam muito sobre essa relação Brasil-China também. Acho que é interessante acompanhar vocês dois, vocês falam muito sobre esse trabalho que vocês fazem no sua CGN, então acompanha a Silvia e o Rafael também. Estamos lá no LinkedIn, eu tô sempre, o Rafa também sempre postando. Eu acho que é legal compartilhar, e é um assunto que instiga muita curiosidade, Sim. Né? Como é que é e tal. E eu gosto muito de compartilhar essas experiências, então quem quiser saber mais... Acompanha ali a Silvia, acompanha o Rafael. E compartilhar é aprender, né? Então, assim, é uma maneira da gente também consolidar aquilo que a gente tem vivido um tempo todo no dia a dia e ajudar, né? Compartilhar com pessoas que vão ingressar nesse mundo, Brasil-China. E a gente também está sempre conversando, trocando ideias. Sim. Então, é um prazer. Gente, agradeço novamente vocês. Para vocês ficarem por dentro aí, você que está acompanhando o nosso podcast, para ficar por dentro das novidades, nos siga nas redes sociais, acompanhe a partir do ano que vem, a gente vai começar novos episódios e é isso. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigado, Silvia. Obrigada, foi um prazer. Valeu, gente. Até a próxima.